Oi, gente, tudo bem? Então, voltamos aqui, né? Mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre um assunto que tem a ver com ciência, né? Eu acho. Eu acho não, tem a ver com ciência, com certeza. Mas é um assunto que há um tempo atrás eu estava lembrando sobre esse assunto. E esse assunto me voltou hoje. Eu resolvi falar sobre esse assunto aqui com vocês. Primeiro, deixa eu tirar essa blusa aqui, tá me dando calor. Que assunto é esse? Esse assunto é um assunto sobre fazendas verticais. Fazendas verticais. O nome é simples, né? Mas o que seriam essas coisas, né? Se vocês não sabem o que é isso, eu vou tentar explicar o que é isso e vou falar sobre algumas impressões sobre esse assunto. Tá? Vamos introduzi-lo aqui. Em 2016, eu defendi um TCC auto-intitulado, Fazendas Verticais. Auto-intitulado, intitulado, sei lá. Fazendas Verticais. E o que eu tinha na cabeça em relação a esse assunto? Né? Eu defendi com um amigo esse TCC, e era sobre a concepção de um edifício, né? Com essa premissa de fazenda vertical. Basicamente, uma fazenda vertical é uma estufa empilhada, vamos dizer assim. Imagina uma estufa de alimentos, uma estufa... Alimentos não, de plantas, vamos colocar assim. Uma estufa de plantas e a gente geralmente tem a estufa, né? No chão ali, né? Um andar só. Imagina você empilhar esse conceito. É uma explicação super horrível, né? De o que é uma fazenda vertical. Não é só isso. Mas o que eu estava questionando de interessante, hoje principalmente, é quão complexo é este conceito em diversas áreas do conhecimento. Né? Naquela época eu estava fazendo algo em relação à engenharia civil, então inicialmente era a concepção de um prédio que envolveria diversos tipos de infraestrutura, não só o prédio em si. Além da infraestrutura do prédio em diversas áreas, ia ter também a situação social e ambiental do prédio. Tanto é que quem orientou a gente na época foi um professor que era engenheiro ambiental. E hoje eu estava eventualmente discutindo sobre esse assunto e me voltaram algumas coisas. Né? Como eu falei, em 2016 eu defendi um TCC com essa temática, que inicialmente começou com a concepção de um prédio, e isso ia se alongar até o que uma instalação de uma fazenda vertical poderia implicar socialmente, economicamente, estruturalmente numa cidade, climaticamente numa cidade. Como eu disse para vocês, uma fazenda vertical é a concepção de estufas, né? Mas não é bem isso, não é só isso. Uma fazenda vertical é um prédio que ela visa a produção de insumos, sejam insumos alimentícios ou qualquer insumo que uma fazenda possa produzir. Só que essa fazenda vertical necessariamente estaria instalada numa cidade, numa metrópole, uma cidade, né, a qual seria necessário um fornecimento de insumos, né, com algumas visões. Uma dessas visões que eu lembrei agora é fornecer esses insumos a um custo mais baixo. Né? Ou seja, o prédio ele deveria suprir, né, as necessidades da população, só que aquilo ali deveria ser sustentável, né? Financeiramente, inclusive. É sustentável a fim daqueles alimentos ali produzidos não serem mais caros do que os alimentos que, por exemplo, vêm de uma fazenda, transportados de longe, blá, 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 blá. Para produzir esses insumos, deveriam ser contempladas algumas tecnologias, né? Que na época eu estava estudando sobre isso, algumas tecnologias para a produção desses insumos. Essas tecnologias iriam desde... Vou falar coisas básicas porque eu não sou de engenharia ambiental, eu sou da engenharia civil. Essas tecnologias iriam desde métodos de irrigação mais práticos ou automatizados até captação de energia solar para rodar esse prédio, sendo que estruturalmente o prédio não poderia ser um prédio onde eu fosse plantar com terra, porque isso encareceria o preço da estrutura do prédio, já não seria tão sustentável, porque o prédio deveria ser um prédio vendável, não sei, vendível, um prédio que se vendesse para
propostas, por exemplo, de prefeituras ou de governos, né? Um prédio que fosse dividido entre iniciativa privada, iniciativa pública, né? Deveria ser um prédio que se autoportasse financeiramente, né? Não adianta nada você fazer um hiperempreendimento que você não consegue pagar ele, né? Então, vou tentar organizar os pensamentos aqui do que seria essa fazenda vertical. Se você pesquisar aí, em qualquer lugar da internet, provavelmente você vai encontrar. Inclusive, isso bate de frente com um conceito de solarpunk, né? Eu adoro essas coisas de cyberpunk. Solarpunk, que é o cyberpunk que deu certo, né? Onde a parte eco do mundo deu super certo com a parte tecnológica do mundo. E tem algumas coisas na internet sobre solarpunk muito interessantes. Eu não pesquisei muito sobre solarpunk, mas fazenda vertical é um conceito extremamente solarpunk, que é a parte, como é que fala? Fictícia da coisa, né? É muito interessante. Mas eu lembro que no TCC a gente começava com uma premissa que, se eu não me engano, era uma coisa de um documento da ONU ou da Unicef, sei lá, essas instituições aí, essas uniões, essas coisas aí universais e que organizam as coisas do mundo aí, e falava que até 2050, ou a partir de 2050, iria haver uma escassez de, acho que alimentícia, né? Ou escassez de insumos, era alguma coisa assim, não lembro agora. Né? Eu não tenho acesso a esse TCC, eu acho. Na verdade, eu acho que eu tenho, deve estar escondido em algum drive aí da vida, mas eu tenho ele físico, né? Onde eu apresentei. E uma das motivações de se fazer isso era necessariamente que a partir de 2050 a gente ia ter um problema, uma crise alimentícia, se eu não me engano. Vou colocar assim. A gente ia ter uma crise alimentícia no mundo, onde a terra útil, né, de produção seria muito menor do que as bocas que nós teríamos para alimentar, né? E a fazenda vertical visava, ou visa, né? Vou falar visava porque eu ainda vou colocar uma coisa nesse meio, suprir, né? Assim como a gente supre, entre aspas, a questão de moradia, né, construindo apartamentos, né? Então, num espaço onde antes uma família moraria, claro que estou exagerando, né? Uma família moraria, agora moram 70 milhões de famílias. A fazenda vertical visa também suprir essa necessidade em relação a esses insumos. Só que, diferentemente de um apartamento, uma fazenda vertical, né, os andares de uma fazenda vertical, nós temos que ter alguns cuidados. Um deles eu já narrei, é a questão do cultivo em terra. Né? É insustentável você cultivar em terra quando você tem diversos andares, porque isso aumenta o peso de um andar. Aumentando o peso do andar, o seu cálculo estrutural e a sua exigência estrutural vai ser maior. Né? O seu cálculo estrutural vai ser maior, essa frase não faz sentido. Ou seja, você vai pagar mais pela estrutura do prédio para colocar terra, porque terra pesa, né, gente? Além da terra pesar, tem outros equipamentos também pesa, né? Mas equipamentos são mais... vou começar a viajar aqui na maionese. Mas, entenderam, né? Então, uma fazenda vertical tem algumas exigências particulares de produção, né? Como que essas coisas vão ser produzidas ali dentro? Há condições ambientais, há condições de controle de clima. A gente consegue controlar o clima dentro de um prédio a ponto de eu conseguir produzir vários tipos de insumos diferentes? Qual é a logística da produção desses insumos? Então, com isso, eu estou querendo dizer que uma fazenda vertical implica além da produção desses insumos, né, da produção desses alimentos, ou que seja, né, eu estou falando insumos porque não são só alimentos, né, podem ser outras coisas que são cultiváveis também, né. Então, qual seria uma logística para isso ser produzido? O que forneceria cuidados para essa produção? Porque na fazenda vertical que a gente tinha, quando a gente criou a concepção da fazenda vertical, a gente tinha também painéis solares. E eu está acoplando outra tecnologia que na época ali não era novidade, mas assim, não havia um desenvolvimento necessário, um desenvolvimento apropriado, na verdade, para adesão em massa de placas solares. Hoje em dia também não tem essa adesão, né?
mas já tem casas populares que contemplam isso. Na época era uma discussão essa coisa das placas solares, então é uma tecnologia que estava ali meio que em alta, que a gente provavelmente acoplaria ali. E também tem a questão de métodos de irrigação, que eu lembro, se eu não me engano, tinha uma seção só para isso, né? Porque esses métodos de irrigação envolviam a infraestrutura de um prédio. E como que esse prédio se adaptaria a ponto de aceitar equipamentos para essas metodologias de irrigação que não envolveriam chegar lá e regar uma terra. Porque se a gente quer que não tenha terra, como que seria isso? Já tínhamos conhecimento de hidroponia, aeroponia, inclusive a gente construiu um mini jardinzinho assim de uma produçãozinha hidropônica com um umidificador. Não esses umidificador de ar que a galera usa em casa, deu parcialmente certo ali, né? A gente tentou fazer isso. E algumas plantas foram para frente. Isso também fazia parte, né? Porque se algumas plantas vão para frente e outras não, como é assim? Como é que funciona essa produção, né? O que a gente pode adaptar? Adubação, quais adubos são para cada planta? Será que a gente consegue fazer essa adubação dentro de um prédio, né? Como que funcionaria essa adubação dentro de um prédio? Como que seria a logística de uma equipe de adubação? De quanto em quanto tempo seria feita essa adubação? O sol ele vai ser coletado pelas placas, ele vai servir para ajudar nessa produção diretamente, ou a gente vai ter que ter uma iluminação apropriada dentro dos prédios, assim como uma estufa? Como funcionaria essa iluminação? Quanto de energia isso gastaria? Isso seria sustentável para a produção de alimento ali? Isso seria rebatido no preço dos insumos? Além disso, a inserção de um prédio, né, em dado local, porque tinha isso, a locação do prédio, né, em dado local da cidade. Quais são os impactos desse prédio aqui? Isso é outra discussão também de engenharia civil, né, também de zoneamento, essas coisas, que é uma coisa que, pelo que eu vejo, a verticalização da cidade, o pessoal não se preocupa muito, né? O pessoal muda muito o plano diretor aí de cidade, mas nesse caso também era uma discussão. Então, a fazenda vertical, ela é um empreendimento que ela bate em diversas áreas da sociedade interessantes. Eu já falei sobre a questão de alimentícia, já falei sobre a questão social, já falei sobre a questão de zoneamento, já falei sobre a questão de logística de um prédio, engenharia civil, como que funcionaria a infraestrutura desse prédio, como seria esse prédio, como seria a arquitetura desse prédio, né? O que esse prédio produziria. Então, acho que dentro dessas premissas, né, a fazenda vertical é um assunto muito interessante. Só que de lá para cá, desde que eu defendi esse TCC, eu não ouvi mais falar sobre fazenda vertical. A última coisa que eu vi falar de fazenda vertical foi um poucos tempo atrás, algumas semanas, que eu estava vendo um vídeo sobre solar punk, e aí apareceram algumas das imagens idealizadas que tinha na época que eu estava fazendo essa pesquisa, né? Que eram algumas concepções de prédios, Isso é muito interessante de ver, se vocês pesquisarem aí no Google Fazenda Vertical, ou Vertical Farm, em inglês, vocês vão ver as concepções, são prédios geniais, assim, são prédios muito interessantes. Só que são prédios geniais na imagem, no papel. Faz muito tempo que eu não tenho contato com esse tipo de assunto, então não sei como é que está hoje em dia, se existem fazendas verticais em atuação. Eu lembro que na época tinham algumas fazendas verticais, ou algumas premissas de fazendas verticais, mas é um problema grande quando a gente fala de financeiro, né? Como esse prédio se paga, como que a gente vai pagar uma fazenda vertical? É um empreendimento muito caro. É um empreendimento muito caro que não se sabe se ele vai ter um retorno bom, né? Mas a concepção do prédio, a concepção da fazenda vertical é interessantíssimo. E eu lembro que a gente tinha essa ideia, né? Muitas coisas eram certas, muitas coisas não, né? De no final apresentar um projeto de fazenda vertical, sendo que no TCC foram discutidos todas ou grande parte desses assuntos, né? Que iriam desde as questões sociais, que não falei, né? Questão social, implantação do empreendimento, projeto, impacto social. Eu lembro que teve um estudo de um professor meu, Gilder, que inclusive é aqui do IPT, acho que ele deve estar no IPT ainda, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui fica na cidade universitária, né? Aqui na USP. Inclusive ele foi uma das pessoas que me trouxe para o IPT, né? Eu
fui estagiário do IPT. E ele é um cara que ele trabalha num chamado túnel de vento, que antigamente, não sei se faz isso ainda, testava aquelas bolas da Copa, não sei se vocês já viram reportagens sobre isso. Acho que ele foi o primeiro aqui no Brasil, né, a fazer esse tipo de investigação. E eu lembro que nessa época, aí mais ou menos, ele estava desenvolvendo um estudo com uma aluna que era sobre a verticalização do bairro do Tatuapé, se eu não me engano, ali perto do Carrão, se eu não me engano, e os impactos que isso teria, né? Os impactos que isso teria na região, que era uma região que estava sofrendo bastante verticalização. Aqui onde eu moro também, perto da Universidade de São Paulo, também a gente está sofrendo com a verticalização do bairro. Apesar de ser uma região bem requisitada, né? Que tem Pinheiros e tudo mais. Pinheiros tem muito mais casa, né? Mas aqui, sei lá, Butantã, tá surgindo muito prédio. Então estão derrubando as casas e está surgindo bastante prédio. E na época ele estava fazendo um estudo sobre como as partículas se dispersavam em um meio onde havia verticalização frente a um local, um bairro, uma região onde a verticalização não estava implantada. Ele pegou a mesma região, claro, né? E aí ele fez uma maquete, se eu não me engano, fez uma maquete sem a verticalização, né, com casas baixas, colocou no túnel de vento, colocou partículas ali, acho que era tipo uma areia, tipo um pó ali, e viu para onde esse pó corria de acordo com o fluxo de vento. Tanto na verticalizada quanto na não verticalizada. E ele viu que em algumas regiões do bairro, né, em proximidade de prédios e tudo mais, as partículas ficavam represadas. Ou seja, em resumo aqui, bem esdrúxulo, ele queria estudar onde que essas partículas ficavam presas, né? Essas partículas podem ser várias coisas. Fluidos, podem ser sujeira. Com fluidos eu estou dizendo o ar mesmo, né? Onde o ar fica represado. Com o ar represado você não tem circulação de ar. E aí para algumas regiões do bairro isso é complicado, né? Porque aí você tem casa que mofa. Além da questão do sol, né? Porque quando você tem verticalização de uma região, tem lugar que não bate mais sol. Então, para a questão sanitária do ambiente, isso é muito importante também, né? Uma fazenda vertical, assim como eu estava dizendo, tem todas essas implicações. É um empreendimento que cobre muitas coisas exigidas por uma sociedade numa implementação de um prédio. Porque a gente fosse pegar um apartamento, né, um prédio de casas, de apartamentos, tem coisas que não importam. Por exemplo, sei lá, fornecimento de energia elétrica. Poxa, um fornecimento básico de energia elétrica para um prédio, né? Agora, e numa fazenda vertical, será que isso seria mais exigido? Tanto pela iluminação específica, quanto pelos métodos de irrigação, operação, sabe? Essas coisas exigem um certo tipo de tratamento. Além disso, esse empreendimento ali dentro da cidade, né? Uma fazenda dentro da cidade, qual a implicação financeira que isso teria para a região ali? Porque se você tem uma produção, por exemplo, de alimento dentro da cidade, sem precisar transportar do campo para dentro da cidade, como que isso se dá? Como que fica o campo em relação a isso? O campo perde e a cidade ganha? A cidade vai passar a pagar mais caro pela produção daquilo ali ou mais barato? A gente vai esquecer a produção do campo? Né? Como que fica essa briga entre campo e cidade, uma vez que a gente coloca uma fazenda no meio da cidade? Né? Todas essas questões que batem no social, batem na questão econômica de uma cidade, era a proposta de discutir nesse TCC. Então não sei se eu vou trazer esse assunto aqui de novo. Eu só lembrei, achei interessante, porque tem coisas que passam pela minha vida que eu vou investigando e eu acho super interessante. Um beijo, um abraço para o meu amigo Guilherme que fez o trabalho comigo. Se eu encontrar esse TCC por aí, eu dou um jeito de apresentá-lo aqui. Mas é um tema que ficou lá para trás, né, na minha vida. Eu nunca mais vi a galera falando isso na internet, pelo menos não chegou a mim. E é um tema interessantíssimo, né? Para mim é um tema extremamente futurista. Não sei quando isso vai ser implantado, é extremamente futurista, porque diz a respeito de aumento populacional, escassez de recurso, como que a gente pode contornar essa situação de escassez de recurso, além de todos esses nichos de assunto que um empreendimento pode ser capaz de abranger.
E é isso, tipo, é um assunto muito interessante, é um assunto muito legal. Eu vou tentar dar uma pesquisada de novo sobre esse assunto. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia, ou talvez tenha e eu não esteja tão ligado assim, mas é legal porque é ciência. É um empreendimento que tem vários apelos de diversos modos de como a ciência se organiza, de diversas maneiras, de diversos campos da ciência, e é muito legal, tá? Eu gosto desses assuntos assim, interessantes, endosso que vocês pesquisem esse tipo de coisa também, só temos a ganhar. E é isso, gente. Muito obrigado novamente. Esse é o vídeo da semana, do mês, sei lá, do ano, quem sabe. Espero gravar mais depois. E é isso. Não tem mais nada pra falar. Não espere nada de mim. E até o próximo vídeo.